Olá, professor, colegas. Aqui é o aluno Wilke Renan, do Polo de Porto Nacional. Nós iremos falar sobre o item 8, né? Nosso trabalho tem como tema as obras, né? A vida de Glauco Velázquez, né? Frutuoso Viana. Falar sobre o impressionismo brasileiro. O Glauco Velázquez nasceu em Nápoles, né? Em 1884, na Itália. Filho de uma brasileira chamada Adelina, que tinha os pais muito influentes, um advogado muito influente no Rio de Janeiro. O pai do Glauco Velázquez era um barítono português, né, muito conhecido, chamado de Eduardo Medina Ribas. E a história conta que Glauco Velázquez ele foi trazido aos 12 anos para o Brasil por influência de amigos da sua mãe, Adelina. E a história do Glauco Velázquez é uma história muito inusitada, muito interessante. Conta que ele foi adotado por a sua própria mãe, né, quando retorna ao Brasil. E adiantando um pouquinho, essa história ela fala que ele morreu sem conhecer a sua verdadeira origem, né, sem conhecer o seu pai. E eu vou pontuar algumas obras e algumas coisas que eu achei interessante sobre a vida do Glauco Velázquez. Glauco Velázquez foi considerado por seus contemporâneos da época como um dos mais talentosos compositores brasileiros. Ele tinha um estilo muito inovador, um estilo para a época que chamava muita atenção por ser um estilo muito novo, né? Dentre as mais de 123 peças, chama muita atenção, né? E é muito desolador a sua morte muito precoce, uma morte muito prematura, que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1914. Entre as muitas peças, muitas obras de Glauco Velázquez, por exemplo, Alma Minha Gentil, a ópera de Soé, Beatriz, 4 peças, um prelúdio, né? A Casa do Coração. E ele se destacava muito, né? E por ser um compositor que sempre estava inovando, né? Mas infelizmente teve aí uma morte muito precoce, uma morte muito prematura. Frutuoso Viana era um grande pianista, compositor brasileiro, né? Ele nasceu na cidade de Itajubá, Minas Gerais, em 1896. E ele começa os estudos ao piano, né? Aos 8 anos de idade. Em meio a várias obras conhecidas, temas importantes que ele deixou para a ópera brasileira, para a música. Entre elas estão Dança de Negros, Corta-Jaca, Negrinha, 7 Miniaturas, entre outras. Frutuoso Viana, um grande orquestrador de piano. Ele deixou assim muitas obras ímpares, né? Deixou assim um legado para esse instrumento. Em 1914, ele se transfere para o Rio de Janeiro a fim de prosseguir seus estudos, né? Melhorar sua performance. E ele estuda, né? Consegue entrar no Instituto Nacional de Música, onde teve
como professor, o Henrique Oswald. Em 1922, a pedido de Villa-Lobos, ele compõe uma peça para a Semana da Arte Moderna.